Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ix no Brasil, novamente com vocês para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 2 de outubro, nós faremos a leitura no livro de Esther, do capítulo 8 ao 10. Os três últimos capítulos do livro, tá? Então, vamos lá. Esther, do capítulo 8 ao 10. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todas as propriedades de Amã, o inimigo número 1 dos judeus. Mardoqueu apresentou-se ao rei, porque a rainha Esther tinha explicado a Xerxes o relacionamento deles. O rei tirou seu anel de selar que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Esther nomeou Mardoqueu administrador das propriedades de Amã. Esther foi conversar outra vez com o rei. Ela se prostrou aos pés dele e implorou com lágrimas que revogasse o decreto mal intencionado de Amã, o Agagita, contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele, e ela disse: se for do agrado do rei, e ele tiver alguma consideração por mim, e se isso for certo e o rei tiver algum sentimento por mim, que cancele por escrito a decisão de executar o plano de Amã, filho de Amedata, o Agagita, de exterminar o povo judeu com todas as províncias do rei. Como eu poderia assistir à extinção do meu povo? Como vou suportar a ideia de ver meus parentes massacrados? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eu entreguei as propriedades de Amã a Esther, e ele foi enforcado porque atentou contra os judeus. Portanto, vão em frente. Escrevam o que acharem melhor a favor dos judeus. Depois selem com o meu anel. Uma ordem escrita em nome do rei e selada com o seu anel não podia ser revogada. Assim, no dia 23 do terceiro mês, no mês de Sivã, os secretários do rei foram chamados e foi escrita detalhadamente, conforme Mardoqueu ditava, a ordem com respeito aos judeus. Ela estava endereçada a todos os governadores de província e às demais autoridades, desde a Índia até a Etiópia, ao todo 127 províncias. As cópias do documento foram enviadas na escrita e na língua de cada povo, até mesmo para os judeus, de acordo com sua escrita e seu idioma. Ele escreveu em nome do rei Xerxes e selou com o anel real. Enviou os comunicados por meio de emissários nos cavalos mais velozes do palácio, criados no Aras Real. A ordem do rei autorizava os judeus em todas as cidades a se defender com armas contra as ameaças de morte, a matar qualquer um que ameaçasse a eles, as suas mulheres e a seus filhos, e a confiscar os bens dos seus inimigos. A data válida para todas as províncias do rei Xerxes foi o dia 13 do 7º mês, no mês de Adar. A ordem foi afixada em todos os lugares públicos de cada província, para que todos a pudessem ler. Ela autorizava os judeus a se preparar no dia determinado para reagir aos ataques dos inimigos. Os emissários saíram depressa em cavalos velozes do rei. Ao mesmo tempo, a ordem foi divulgada no complexo real de Suzã. Quando saiu da presença do rei, Mardoqueu vestia um traje real violeta e branco e trazia uma enorme coroa de ouro na cabeça e uma capa roxa de linho fino. A população de Suzã explodiu de alegria. Para os judeus foi um alívio e motivo de muita alegria e honra. Por todo o império, em todas as províncias e em cada cidade em que a ordem do rei era anunciada, os judeus saíam às ruas para festejar. Por causa disso, muitos não-judeus se tornaram judeus, pois desde então era perigoso não ser judeu. Esther, capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, no mês de Adar, a ordem do rei entraria em vigor. Foi justamente o dia que os inimigos dos judeus haviam planejado exterminá-los. Mas a situação se inverteu. Os judeus venceram aqueles que os odiavam. Os judeus em todas as cidades espalhadas pelas províncias do rei Xerxes se uniram para atacar os que tentavam matá-los. Ninguém conseguiu derrotá-los,
pois todos estavam com medo deles. Além do mais, todos os governadores, as autoridades e os que trabalhavam para o rei apoiaram os judeus por causa de Mardoqueu. Eles o respeitavam muito. A essa altura, Mardoqueu exercia muita influência no palácio. À medida que ele se tornava mais influente, sua reputação crescia entre as províncias. Os judeus causaram muitas baixas nos inimigos. Havia gente morta em todo lugar. Eles fizeram o que bem entenderam aos que o odiavam. No complexo real de Suzã, os judeus massacraram 500 homens. Também mataram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo número 1 dos judeus. Parsandata, Aspata, Adália, Farmasta, Aridai, Dalfon, Porata, Aridata, Arizai, Vaizata. Mas eles não saquearam nada. Depois de tudo terminado, foi apresentado ao rei um relatório com o número das pessoas mortas na capital. O rei disse à rainha Ester: só aqui na capital, Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos 10 filhos de Amã. Imagine como foi a matança nas demais províncias. O que mais você deseja? Pode dizer, seu desejo é uma ordem. A rainha respondeu: se for do agrado do rei, dê aos judeus de Suzã permissão para propagar a ordem do rei por mais um dia. Permita que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados e fiquem expostos ao público nas forcas. O rei mandou que se prorrogasse a ordem. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados à vista do povo. No dia 14 de Adar, os judeus de Suzã mataram outros 300 homens em Suzã. Mais uma vez, não saquearam nada. Enquanto isso, nas demais províncias, os judeus se organizavam para se defender, libertando-se da opressão. No dia 13 do mês de Adar, mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não saquearam nada. No dia 14, celebraram a vingança com muita comida. Mas em Suzã, uma vez que os judeus haviam promovido a matança nos dias 13 e 14, a celebração foi no dia 15, com muita alegria e festança. É por isso que os judeus que vivem na região rural guardam o dia 14 de Adar para a celebração, dia festejado com troca de presentes. Mardoqueu registrou essas ocorrências e mandou cópias a todos os judeus espalhados por todas as províncias do rei Xerxes, até mesmo as mais distantes, convocando para uma celebração anual nos dias 14 e 15 de Adar, para lembrar o dia em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que sua aflição se transformou em alegria, e o seu lamento em dia de festa, diversão e alegria, ocasião para trocar presentes e ajudar os pobres. E foi feito assim. A celebração virou uma tradição, pois adotaram de modo permanente a prática que Mardoqueu havia determinado para eles. Amã, filho de Amedata o Agagita, o inimigo número 1 dos judeus, havia planejado destruir o inimigo. Ele lançou o pur, isto é, a sorte, para aterrorizá-los e matá-los. Mas quando a rainha Ester intercedeu diante do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maléfico de Amã fosse executado contra ele mesmo. Ele e seus filhos foram pendurados na forca. Por isso essa celebração é chamada Purim, da palavra pur, sorte. Portanto, por causa de tudo que foi escrito nesta carta, de tudo que sofreram, os judeus decidiram manter a celebração. Tornou-se tradição para eles, para seus filhos e para os futuros convertidos ao judaísmo, para lembrar todos os anos aqueles 2 dias, de acordo com as datas prescritas na carta. Eles deveriam ser lembradas e celebradas por todas as gerações, em cada família, cada província e cada cidade. Os dias de Purim nunca deverão ser negligenciados entre judeus e nunca deverão ser esquecidos por seus descendentes. A rainha Ester, filha de Abiail, apoiou o judeu Mardoqueu e, com sua autoridade real, escreveu uma segunda carta sobre o Purim, para ratificar a primeira. Foram enviadas cópias aos judeus das 127 províncias do Império de Xerxes. Na carta, eles tranquilizavam os judeus e desejavam paz a eles, decretando que os dias de Purim passassem a fazer parte do calendário religioso. Eles deveriam observar as datas que o judeu Mardoqueu e a rainha Ester haviam escolhido para si
e para seus descendentes com respeito ao jejum e às lamentações. As palavras de Ester confirmaram a tradição e foram escritas no livro. Ester, capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos a todos o seu império, aos lugares mais longínquos. Quanto aos demais atos do rei Xerxes, suas inúmeras realizações, com o acréscimo do relato do brilhantismo de Mardoqueu, a quem o rei promoveu, estão registrados nas crônicas do rei da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo no comando depois do rei Xerxes. Tornou-se popular entre os judeus e foi muito respeitado. Ele lutou a favor do seu povo e buscava a paz e o bem-estar dos judeus. Amém, meus irmãos? Somente até aí finalizamos então o livro de Ester. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.